Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson. Vamos para mais uma aula de Química. E o assunto de hoje são forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares, nós estudamos até agora forças atômicas entre átomos, são forças mais fortes, mas entre as moléculas também acontecem essas interações, fazendo com que a gente possa estudar várias propriedades físicas, como ponto de ebulição, né? Então, para a gente começar a estudar essas forças, nós vamos ver como essas forças elas atuam nos estados físicos. Então, nos sólidos, como as moléculas são mais organizadas, acontece uma grande atração intermolecular. Já nos líquidos, as moléculas já são mais desorganizadas, diminuindo essas forças entre as moléculas. E nos gases, praticamente não há quase nenhuma interação entre as moléculas. Então, um composto passando do sólido para o líquido gasoso vai ocorrendo uma desorganização, um afastamento entre as moléculas e o enfraquecimento dessas forças intermoleculares. As moléculas, elas, como eu estava falando, elas se atraem de uma maneira mais fracas do que os átomos, né? Então, nós temos aqui as forças, as ligações atômicas, que tem ligação iônica covalente metálica, e as ligações entre as moléculas, que podem ser através de força de Van der Waals e pontes de hidrogênio. As forças de Van der Waals, elas ainda se dividem em dipolos permanentes, dipolo-dipolo, ou forças de Londres, que também é chamada de dipolo induzido. Então, vamos estudar os tipos agora dessas forças. O tipo de polo induzido, ou dipolo induzido ou dispersão de London, acontece entre as moléculas apolares. Então, são forças bem fraquinhas, que no movimento acontece uma deformação das nuvens eletrônicas, aí que acontece essa atração. Então, são atrações bem fraquinhas, e a gente vai ver que isso diminui muito o seu ponto de ebulição, de fusão das substâncias. Então, nós temos aqui alguns exemplos de moléculas apolares, né? Oxigênio gasoso, hidrogênio gasoso, cloro, metano, etano. Então, são substâncias apolares que as moléculas se ligam, né? Se atraem por dipolo induzido. Agora, nós temos as forças de polo permanente ou de polo, que acontecem entre moléculas polares. Já são forças mais fortes, como essa daqui, ó, do ácido clorídrico. Ó. As moléculas se atraindo, elas são polares, a atração é bem mais forte. Então, isso vai acarretar também nas mudanças de propriedades físicas aí. Então, esse tipo de interação é parecido com o que acontece nas ligações iônicas. Né? As ligações iônicas são as que apresentam maiores forças intermoleculares. E alguns exemplos de substâncias polares são aquelas que interagem por dipolo-dipolo, são essas aqui: ácido clorídrico, bromídrico, sulfídrico, monóxido de carbono, triclorometano, dióxido de enxofre, são moléculas polares que se atraem mais fortemente. E a ponte de hidrogênio, que é o tipo de ligação mais forte de todas, é uma força entre dipolos permanentes anormalmente elevadas. Então, para que essa ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ocorra, obrigatoriamente o hidrogênio tem que estar ligado com um desses três aqui, ó, com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se não tiver ligado com um desses três, for polar, vai ser dipolo-dipolo, não ligação de hidrogênio. Então, nós temos aqui uns exemplos. Ó. HF, ácido fluorídrico, tem hidrogênio e flúor. Água tem hidrogênio e oxigênio. O álcool etílico tem oxigênio e hidrogênio. O ácido carboxílico tem oxigênio e hidrogênio. A amônia tem nitrogênio e hidrogênio. Então, é assim, dessa forma aqui que as moléculas se ligam. Ó. Hidrogênio sendo atraído pelo oxigênio. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, para você ter uma ideia, ó, a água, esses hidrogênios aqui da água, ó, elas podem ser ligadas por outras 4 moléculas de água simultaneamente, fazendo com que, né, as forças entre as moléculas de água se tornem bem mais fortes. Né? Da mesma forma que o ácido fluorídrico, ó, hidrogênio ligado com flúor, ó, as moléculas sendo ligadas, não átomos, as moléculas estão sendo ligadas. Aqui a amônia, NH, ponte de hidrogênio ligado com outra molécula de amônia por pontes de hidrogênio.
Agora, forças intermoleculares e os estados físicos. Então, quanto menos intensas forem as forças intermoleculares, mais volátil será a substância. Então, olha só esse exemplo. Nós temos aqui, ó, água e éter. Você pode ver que após certo tempo, a água ela está num volume, o éter ela passou para o estado gasoso em muito maior quantidade. Por quê? Porque as forças intermoleculares no éter são mais fracas que as forças intermoleculares na água. Então, dependendo da força intermolecular, vai fazer com que a molécula seja mais volátil ou não. Então, forças intermoleculares e temperaturas de fusão e ebulição. Então, na temperatura de fusão e ebulição, tem dois fatores que são muito importantes. As forças intermoleculares aumentam, quanto maior essas forças, maior vai ser a temperatura de ebulição, ou o tamanho da molécula, a massa da molécula, também, quanto maior for, maior a temperatura de ebulição. Então, em moléculas com tamanhos aproximadamente iguais, se as moléculas têm o mesmo tamanho ou parecido, o que vai mudar vai ser as forças intermoleculares. Então, ó, quanto maior a intensidade de interação, maior a sua temperatura de ebulição. Lembrando que o mais fraquinho é o dipolo induzido, depois vem dipolo permanente, dipolo, e o mais forte são as ligações de hidrogênio. Então, a ordem crescente de intensidade da interação, ó, dipolo induzido, dipolo, com hidrogênio, como eu acabei de falar. Em moléculas com o mesmo tipo de interação, vamos dizer, todos eles fazem ponto de hidrogênio. Quem é que vai ter maior temperatura de ebulição? Aí vai ser o tamanho. Se tiver a mesma interação, o tamanho vai definir aquele que vai ter maior temperatura de ebulição. Porque o contato vai ser maior, né? Ele vai ser maior, o tamanho da molécula é maior, o contato entre elas é maior, então é mais difícil de separar. Então, nós temos aqui, ó, exemplos. Ó, gás flúor, cloro, bromo e iodo são halogênios. Olha a temperatura de ebulição deles. A temperatura vai aumentando de acordo com a sua massa, porque todos eles têm o mesmo tipo de interação, que é o quê? Dipolo induzido, né? Porque todos eles são apolares, fazem dipolo induzido. Como todos fazem dipolo induzido, vai ganhar aquele que tiver maior massa. Se tiver maior massa, vai ter maior temperatura de fusão e de ebulição. Para compostos de massa molecular próxima, o mais polar tem maior ponto de ebulição. Então, nós temos aqui, ó, o gás flúor e o ácido clorídrico. Os dois têm, ó, massa 38, o outro tem massa 36. Só que o flúor é apolar, porque os dois são iguais aqui, então são apolares, né? Quando tem dois elementos iguais, apolar. Aqui são dois elementos diferentes, mas eles são polares. Por isso, a temperatura de ebulição do ácido clorídrico é maior que a temperatura de ebulição do gás flúor. Compostos que estabelecem pontes de hidrogênio têm pontos de ebulição anormalmente elevados. Então, olha só, nós temos aqui um metano. Metano é apolar, faz dipolo induzido. A força entre uma molécula e outra é por dipolo induzido. Olha o ponto de ebulição, menos 162. Já a massa da água é 18, parecida com a do metano. Só que o ponto de ebulição é 100, é muito diferente. A diferença é que a água as moléculas da água se ligam por ponte de hidrogênio, enquanto as moléculas do metano por dipolo induzido. Então, a diferença é bem elevada mesmo. Então, ó, outro exemplo, ó, o etanol, que é o álcool etílico, e o ácido acético, que é o vinagre, também fazem pontes de hidrogênio. Por isso, tem temperaturas de ebulição elevadas. Então, ó, exemplos aqui de haletos de hidrogênio ou ácidos hidrácidos, né, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Olha a diferença do ponto de ebulição. Embora o ácido iodídrico tenha a massa bem maior do que o ácido fluorídrico, o ponto de ebulição é menor. Por quê? Aqui só o ácido fluorídrico faz ligação de hidrogênio. O restante não. Então, você pode ver que o restante vai aumentando pela massa. Mas a do ácido fluorídrico é completamente diferente deles porque faz pontes de hidrogênio. Princípio de solubilidade. A substância polar dissolve outra substância polar. A apolar dissolve a apolar. Então, nós temos aqui, ó, o ácido clorídrico, que é polar, é dissolvido na água, que também é polar. Influência da ligação de hidrogênio. As substâncias que fazem ligações de hidrogênio são muito solúveis uma na outra. Por exemplo, água e álcool são totalmente solúveis. Então, amônia e água,
amônia e álcool são solúveis porque têm a mesma ligação de hidrogênio. Substâncias apolares são insolúveis em água. A água, sendo polar, ela não vai solubilizar uma substância que não seja polar também. Então, exemplo, o gás iodo e o tetacloreto de carbono são apolares, não são solúveis em água. Agora, uma substância polar dissolve substâncias apolares. Então, eu consigo dissolver, né, uma substância polar com outra substância apolar. Nós temos um exemplo aqui, ó, água e álcool totalmente solúveis, porque os dois são polares. Agora, a água e o tetacloreto de carbono são, um é polar, a água é polar, o outro é apolar, eles não se solubilizam. Agora, se eu colocar o tetacloreto de carbono com iodo, como os dois são apolares, eles se solubilizam. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.